E eu fico com aquela velha impressão de ter gastado saliva nos episódios iniciais. E por isso eu te peço desculpa por ter gastado seu ouvido. Eu vou abrir o vídeo do saldo final de Invasão Secreta com uma aspas do chefão da Disney, o Bob Iger, que voltou recentemente para a cadeira de presidente da empresa. Abre aspas. Acho que em nosso zelo para tentar aumentar significativamente o nosso conteúdo para atender nossas ofertas de streaming, acabamos sobrecarregando o nosso pessoal muito além, em termos de tempo e foco, muito além de onde eles estavam. Eu preciso dizer muito depois disso? É claro, nas séries mais recentes, sobretudo as 3 últimas, Miss Marvel, She-Hulk, agora Invasão Secreta, como a Marvel só colocou elas no ar porque ou já haviam começado ou já haviam prometido e poderia não bater bem para os acionistas simplesmente cancelar aquilo dali. Todas as 3 compartilham um problema comum. Começam até bem, na verdade, começam se definindo a partir de algo, mas terminam deploráveis e muito distante do que definiram, ou seja, se esquivando de si mesmas. Jamais atingem o potencial prometido, e aqui entenda, é o potencial que ela prometeu dentro dela, não tô falando de marca. Miss Marvel, por exemplo, joga fora todos os temas e sobretudo o estilo interessantíssimo dos 2 primeiros episódios. She-Hulk, quer você goste, quer não é esse o ponto. Diz que vai ser algo e nunca chega lá. Diz que vai ser uma série de tribunal. Nunca é. Destoa mais uma vez do começo. E agora, a mesma coisa acontece com Invasão Secreta. Esse é o saldo final. Pode fechar o vídeo. A série, que inicialmente foi vendida como uma trama de espionagem, dona de assuntos intrincados e boas levantadas de temas, se conclui em algo fajuto, que não lembra do que foi definido nos primeiros episódios, como sobretudo na virada do 3º episódio para o 4º. As pessoas, sei lá, parece que foram desacordadas e depois foram dominadas por Skrull, que assumiram a série e transformaram em outra coisa. Metalinguagem. Assim como essas 2 já citadas, né, e eu nem vou trazer aqui a 100% tenebrosa Cavaleiro da Lua, porque essa nem promete nada no começo, nem se conclui diferente, é só ruim, vai de ruim pra péssimo, é o degradê de ruim pra terrível, né? É assim o degradê dela. Invasão Secreta é como essas 2 irmãs aí, sabe? Diz que vai ser sobre A e acaba sendo nem B, acaba sendo B-, como se o alfabeto pudesse correr ao contrário. Ainda assim, é bom destacar a direção do Ali Selim, né? Ali Selim, sobretudo quando a série ainda era série e não um apanhado de cenas jogadas pra cima, coisa que algumas pessoas chamam de montagem, mas eu chamo de desmontagem. Tentar todo o tempo sabotar a narrativa, enfim. O Ali Selim, ele definiu um estilo muito próprio no começo, muito autêntico. Parecia que ia ser, sei lá, uma Andor. Andor é uma série de Star Wars, né? Uma Andor do universo Marvel, mais madura, mais soturna, mais cadenciada, mais inteligente. Definiu também que a trama iria ser mais pessoal do que global, o que era bom, muito bom. Você permanecer um tempo ali com o Nick Fury do jeito que nunca permaneceu, funcionaria. E ele dirigiu excelentes cenas de diálogo, tanto no 2º episódio, inclusive até no 3º. Isso, óbvio, quando o elenco e o texto permitiam. O roteiro, ele desperdiça nomes como Olivia Colman, entrega apenas uma boa cena dela com Fury, que o Ali Selim, o diretor, resolve muito bem. E aí a direção desaparece quando também o texto desaparece. Não tem muito o que fazer, né? Era uma direção cheia de detalhes, os diálogos, as cenas de diálogos, que eram simples, eram cheias de detalhes, movimentos calculados, olhares e atos falhos, que pareciam que seriam utilizados mais à frente, mas, como eu disse, a série definiu regras que não soube utilizar. Aí quando esse texto se perde, tudo vai junto. Ou seja, tô falando aí do 4º episódio, mais especificamente o 5º e o 6º. Não tem mais o estilo definido no começo, não valoriza mais o material que tem em mãos, desanda nos diálogos propostos e, dada a escolha dos finalmente, tira até peso de diálogos que foram bons e poderiam ser marcantes. Se esvai. A série líquida, né? Tipo Balma. Acho que fica pior quando o que realmente importava não teve peso algum, para além de cenas frias, desinteressantes e que desrespeitam bons personagens da Marvel, como por exemplo a Maria Hill, ou a morte da Maria Hill e a morte do Talos. 2 grandes personagens aí do MCU que se despedem sem poder dar tchau. Seria uma referência aos não velórios da pandemia? Eu acho que eles não seriam tão mórbidos assim. Mas só pode, porque eu não vejo outro motivo para fazer tão pouco caso de personagens tão interessantes. Sobretudo Talos, que vinha sendo o coração da pouca história dessa série. Inclusive personagens que voltam, isto é, que revivem, tem uma morte, entre aspas, mais trabalhada, mais utilizada pela trama
do que a morte desses dois personagens. Enquanto isso, vemos aí a glorificação de Emilia Clarke como uma espécie de Capitã Marvel ou algo parecido, sei lá o que. E eu não sei quem conseguiu vender que a Emilia Clarke atua bem. Com todo respeito à pessoa, mas profissional, não. As cenas onde ela tá surpresa com o que acontece são de uma incapacidade de demonstrar sentimento, que me lembra os piores momentos dela olhando para o além, que nunca chegava lá em Game of Thrones, assim, ó. Essa é a Emilia Clarke. Não se confunda, tá? Deixando bem claro. Emilia Clarke, a pessoa é carismática, dá boas entrevistas, teve bons momentos nas divulgações daquilo que fazia, é muito envolvida, mas isso não é o suficiente para ser protagonista de uma série, nesse caso aqui, de um episódio. A Emilia Clarke, profissional, a atriz, são outros 500. Não sustentou nenhuma trama que teve que ser alçada ao protagonismo, e se a Marvel for por esse lado, com o que restar de Invasão Secreta no MCU, vai ser um erro sepulcral, vai ser um erro gravíssimo. Nesse caso, eu nem sei se ter deixado a Olivia Colman ao lado dela foi bom ou foi ruim. Gerou um parâmetro pra coitada que, assim, sei não, bicho, era melhor não ter. Já basta o que ela entregou nos finalmente de Game of Thrones quando precisou ser protagonista cada vez mais. Hollywood, supera a Emilia Clarke. Por favor, supera Emilia Clarke. Não é possível. Tem mercado, tem espaço. Protagonizando essas coisas de ação, investigação e tudo. Não. Coloca por ali, que eu acho que ela funciona. É um perfil interessante. É uma coadjuvante que poderia fazer a protagonista brilhar, por exemplo. Mas como protagonista, não façam isso, gente. Invasão Secreta parece que cansa de si. Talvez um reflexo do atual momento da Marvel, onde todo mundo tá cansado, eu digo os trabalhadores, foi o Bob Iger que falou. Sabe aquela pessoa que já explicou tantas vezes a mesma história, que no final apenas conta detalhes que nem parecem aquela boa história lá do começo? É o que eu sinto aqui. É como se o MCU tivesse que guardar grandes acontecimentos para quando o próximo evento fosse de fato acontecer, só que enquanto eles nem sabem qual vai ser esse próximo evento, eles não podem fazer nada. O MCU de 2023 está refletido em Invasão Secreta. Promete, mas não cumpre. É o mágico que finge o truque, mas nem truque tem. Diz que vai tirar um coelho da cartola, mas tira a própria cartola da cartola. E ainda promete que na próxima, talvez, só talvez, vai vir o coelho, como é a cena final do 6º episódio. Eu acho que piora. O orçamento de Invasão Secreta foi de 200 milhões. Milhões usados em cenários frívolos e construídos a toque de caixa. Milhões usados em decisões pífias de promessas que jamais são atendidas. Milhões que nem parecem ter sido gastos. Para se ter ideia, Oppenheimer teve 100 milhões de orçamento. É o suficiente para fazer atores e atrizes funcionar e o suficiente para fazer uma bomba explodir e reverberar. Por algum motivo, 200 milhões parece pouco para a atual Marvel. Uma Marvel, né, que se enganchou tanto, se atrapalhou tanto que não consegue mais fazer coisas simples, mesmo com orçamento cinematográfico. O que me volta aí a Bob Iger. E isso porque sobrecarregou a indústria, o mercado, sobrecarregou a ideia de que algo só precisa de boas ideias, uma execução coesa, só precisa de algo que faça sentido com o que está sendo dito e que não fique o tempo todo fugindo de si mesmo. O exemplo está em casa, veja Andor. Que série fantástica. Veja o que a série agora representa para um universo outrora também batido de Star Wars. Falo aqui de roteiro, que a série não tem. E não tem porque não tem roteirista, não me venha com essa. Não tem porque desses 200 milhões, pouco ou quase nada vai para esse lado da produção da Marvel. Roteiristas são emprestados de um projeto para o outro, ou melhor, jogados de um projeto para o outro, e sem conseguir virar a chave, mais uma série sequer perde o coração da história. Sequer perde porque nunca conseguiu construí-lo. 3 episódios não foram suficientes. E ainda que representem metade, o saldo dessa série, dessa temporada, o que quer que seja, é completamente negativo. Invasão Secreta não só termina mal, mas mostra mais uma vez como a Marvel de 2023 está mal. Ainda que tenha alguns acertos, ainda que tenha um filme ou outro que traga alento, hoje existem mais invasões secretas do que Guardiões da Galáxias no panteão desta empresa, na estante dessa empresa. E eu fico com aquela velha impressão de ter gastado saliva nos episódios iniciais. E por isso eu te peço desculpa por ter gastado seu ouvido. Era melhor ter guardado alguns textos para coisas que realmente me permitissem ir além, e não ficar apenas boiando em um rio que, mais uma vez, não descamba no mar. Fica por ali, dando voltas e voltas e voltas, fingindo que corria, quando na verdade se escondia, se enclausurava.
Podemos dizer que Invasão Secreta é um screw pro catálogo da Marvel. Finge ser o que um dia foi, mas os atos falhos entregam quem realmente é. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Peço agora que dê um like, se possível, e deixe também a sua inscrição. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais uma série e um forte abraço para vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.